Discussão em relação ao técnico Álvaro Pacheco na equipe do Vasco e formatação de time, definições em relação à possível saída de veterano e quantia milionária em negócio europeu. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Para o próximo compromisso do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Álvaro Pacheco enfrenta um desafio significativo ao buscar decidir sobre o esquema defensivo para o jogo contra o Palmeiras. A opção de manter um esquema com 3 zagueiros tem sido amplamente discutido entre principalmente a comissão técnica do Vasco e a torcida. A escolha de um esquema com 3 zagueiros é uma opção que pode trazer alguns benefícios para o Vasco. Isso permite que o time tenha mais opções defensivas e possa se adaptar melhor às necessidades do jogo. No entanto, esse sistema na prática já se mostrou bem inoperante e faz com que o Vasco tenha muitas dificuldades ao se defender e principalmente a liberdade que dá aos adversários com a presença de seus jogadores de meio de campo, mesmo tendo a presença de mais jogadores com um esquema tático com 3 zagueiros. Se esse esquema tem por parte uma preferência do técnico Álvaro Pacheco para ser utilizado neste momento no Vasco, por um outro lado, alguns torcedores criticam bastante essa escolha, argumentando que não é um esquema mais adequado e que pode sim causar problemas defensivos, como já tem causado de forma anterior. Além disso, o Vasco necessita sim de melhorias em sua defesa e um esquema com 3 zagueiros colocaria muita liberdade para que os adversários pudessem atacar o Vasco. No entanto, o técnico tem uma visão bem clara de que justamente esse esquema com 3 zagueiros poderia melhorar o desempenho do Vasco. E já nas últimas equipes portuguesas na qual ele esteve trabalhando, sempre buscou adotar esse esquema com a presença de 3 jogadores na linha inicial de defesa. Assim, o técnico pode muito bem continuar com esse projeto em relação a 3 zagueiros e uma formação que no Vasco já se mostrou ter determinadas dificuldades na busca por buscar fazer o Cruz Maltino retornar ao caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro e buscar principalmente seu primeiro triunfo como técnico do Vasco, para assim ganhar moral e mais confiança para o prosseguimento de seu trabalho nesse período atual. Você o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Na manhã desta terça-feira, de forma interna, se foi divulgada uma decisão em relação à recente saída do CEO Lúcio Barbosa e da CFO Kátia dos Santos da SAF do Vasco. Isso é que tem sido bastante discutido mais recentemente, com o Cruz Maltino tendo a sua SAF perdendo alguns diretores. A escolha mais recente em relação a principalmente a liminar que permitiu com que Pedrinho pudesse retomar o controle do futebol do Vasco fez com que algumas mudanças de forma interna pudesse assim mudar um pouco o cenário e fazer com que alguns diretores da SAF do Vasco pudessem ter os seus respectivos cargos com uma redução em relação à tomada de decisão. E claro, para que essa decisão da dupla pudesse acontecer, foi também muito por causa de uma interferência em relação ao associativo e que passou a ter o controle das ações de futebol da SAF. Assim, tem sido algo bem discutido de maneira interna a saída desses 2 profissionais e que estiveram durante os últimos meses em cargos muito importantes da Vasco SAF e que agora serão desligados da Vasco SAF por esse período. É nítido que muitas mudanças têm acontecido de uma hora por outra de forma bem inicial na equipe do Vasco. Agora, com a saída desses 2 diretores, é claro que também é necessário que Pedrinho possa tomar algumas atitudes em relação a novos profissionais que possam chegar ao Vasco na busca por também estarem presentes
agora nesses dois cargos que estão vagos e que são fundamentais para que o Cruz Maltino possa buscar voltar a se desenvolver de dentro para fora e principalmente encontrar um equilíbrio. E o experiente jogador chileno Medel, que atualmente está no Vasco, pode estar bem mais próximo de selar a sua saída do time já nesse segundo semestre do futebol brasileiro. Após perder bastante espaço no time após a saída do técnico Ramon Dias, Medel tem encontrado algumas conversas com a equipe do Boca Juniors da Argentina, e a tendência é que o veterano seja mesmo liberado para se transferir para o futebol argentino. A possível saída dele é um tema que também ganhou discussão nos últimos dias, principalmente após a insatisfação dele em relação a não estar sendo utilizado no time titular do Vasco. E claro, o jogador quer tempo para ter jogo e assim ter a oportunidade de jogar com um novo técnico, mas já tem conversas para se transferir para uma outra equipe nesse segundo semestre do futebol brasileiro, que permitiria que o jogador pudesse retornar ao Boca Juniors, equipe na qual ele já teve uma passagem no passado, e claro, agora abriria mais uma vez essa oportunidade para que ele pudesse retornar ao futebol argentino. Criado na base do Vasco, o volante Douglas Luiz vê uma possibilidade bem real de mudar de clube na Europa. Isso porque a sua atual equipe, o Aston Villa da Inglaterra, tem algumas ofertas, e mais precisamente da Juventus da Itália, uma equipe que tem buscado essa cria das categorias de base do Vasco e que pode render alguns milhões ao Cruz Maltino. A oferta é de cerca de pouco mais de 130 milhões de reais pelo volante brasileiro, foi feita pela equipe italiana, e isso faz com que o Vasco possa ter cerca de 5% em relação a uma transferência do atleta, e assim o Gigante da Colina poderia ganhar pouco mais de 6 milhões e 700 mil reais em um negócio se concluído. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.